Deus, eu me divirto. Olá, meu povo! Olá, meu povo! Jonathan, já estamos no ar, viu, meu querido? Peguei você no pulo. Pessoal, boa noite. Todos os nossos colegas, agentes comunitários de saúde, agentes com basemias. Hoje a fera está solta por aqui, viu, Jonathan? É você daí, eu daqui, com os nossos equipamentos todos aqui. Parece que ninguém quer voltar a trabalhar depois do carnaval. Olá, meu povo! Quem está chegando, vai chamando os colegas. Quem está aí, vai colocando qual é o seu município, qual é o seu estado, que a gente já começa a falar da Lei Ruth Brilhante. Daqui a pouquinho, só esperar o nosso povo chegar. Jonathan, chegou? Saiu, caiu? Você está por aí? Responde alguma coisa, meu irmão. Estou por aqui, doutora. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Estou aqui, doutora. Está me ouvindo? Eu acho que ela que caiu. Vamos ver se essa live está ao vivo no Facebook. Está ao vivo no Facebook, Jonathan. Já está ao vivo. Então tá, doutora, é um prazer novamente estar nessa quinta-feira pós-carnaval. Eu tenho certeza que a senhora pulou bastante carnaval. A senhora merece, juntamente com toda a nossa equipe do Fenaras, que eu vi que o trabalho foi muito produtivo. Gente, ó, hoje não é para falar disso, mas olha, eu fiquei sabendo de tanto babado bom, mas babado, olha, para quem aí tá com o coraçãozinho apertado sobre PEC 14, algumas situações aí nível nacional aí sobre a parte aí da luta da desprecarização. Então, olha, gente, tem muita coisa que quero já deixar meu abraço aqui à nossa presidente Valda, que pelo gabinete dela, enquanto ela estava como deputada, ela conseguiu abrir portas e janelas e frestas que não tinha naquele governo, mas nesse governo tem, e está bem escancarado. Então, assim dizer a você, a CSC do Brasil, se prepare. O primeiro semestre do Fenaras está chegando, e ele está chegando, sabe aquele chute que dá na porta, doutora? Assim, pá! Tem que tomar cuidado para a porta não vir na venta, porque senão vai arrebentar, que o Fenaras está vindo com muito trabalho aí. Então, vou pedir aqui aos nossos colegas, curta, compartilhe. Nós sabemos que nós paramos na quinta, né, doutora? Na quinta maratona. Se a senhora perguntar, Jonathan, me fala aí, qual que é o artigo, qual que é o inciso? Não vou mentir, que eu não estou lembrado, doutora, mas eu tenho certeza que aonde a gente parou, a gente vai dar continuidade a esse belo trabalho nosso. Um beijo aí, minha lindona. Vou dar uma olhada nos comentários aqui, já eu volto. Maravilha, Jonathan. Maravilha, maravilha. Pessoal, já vou colocar aqui rapidinho, já daqui a pouquinho nós já vamos começar com o nosso material. Eu sei que tem muita gente aí que ficou preocupado. Cadê a maratona? Não vai começar, não? Cadê? Parou? Não vai continuar? Continua hoje e amanhã. E aí a gente vai marcando com vocês até o final. O importante, pessoal, o importante para todos nós é você compreender como é que funciona a Lei Ruth Brilhante. Então, se o teu pessoal aí do seu município estava acompanhando o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, se você gostou, compartilhe com seus colegas, porque agora, a partir de agora, nós vamos falar sobre o vínculo empregatício dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de EMIS. Jonathan, hoje, tudo dando certo, a gente vai falar sobre assistência financeira complementar. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar como é que faz a conta do agente comunitário de saúde, como é que faz a conta do agente de EMIA para o teto de financiamento. E vamos chegar ali na questão do subfinanciamento dos agentes de combate às endemias e dar uma passadinha, inclusive, sobre a questão das 40 horas. Quero ver se dá tempo da gente falar sobre a questão do ponto eletrônico e aquela demanda das 30 horas que muita gente vem solicitando para a gente aí nas redes sociais. Vamos defender as 30 horas. Hoje é o dia da gente falar sobre isso. Você que passou aí os últimos 5 episódios pedindo para a gente explicar sobre isso, é hoje que você vai deixar aí seu questionamento nos comentários, viu? Jonathan, eu quero mandar um beijo grande para o nosso povo da Bahia, que hoje eu estou em Trindade, hoje de manhã,
Matei saudade dos meninos de Rutinha. Câmara de Vereadores lotada. Mandar um beijo aqui para nossa presidente Érica, competentíssima, a nossa presidente da Federação Goiana dos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Combais Emis. Pessoal de Goiás, quer receber o piso? Chama a Érica. Quer receber o incentivo no final do ano? Chama a nossa presidente Érica, que ela tem condição, está preparadíssima, através da Federação de Goiás, para fazer essa defesa. Prefeito é carne de pescoço, bora pôr ele na justiça. Chama a gente, que a gente está junto, misturado com o pessoal aqui da Federação de Goiás. Falar para todo mundo, viu, Jonathan? Que embora esteja aqui no Goiás, mas eu estou aqui de coração apertadinho, ligado, colado com o meu povo lá da Bahia. Ontem falei com o pessoal de Canudos, a Marilene, mandar um beijo enorme para minha amiga Marilene. Hoje eu vim aqui homenageando os meninos lá de Muritiba, Luiz Sena. Se você estiver aí, presta atenção na camiseta que eu estou aqui vestindo. É lá, ganhei do pessoal de Muritiba, dentro da campanha, nós tivemos por lá. Ai, Jesus. Desligou alguma coisa aqui. Tá ao vivo, tamo junto. Tá tudo certo aí, né? Sim, bom. Tá certo. Então, hoje o dia vai ser de suspense, viu? Vai ser de fortes emoções. Estou vendo nada aqui, mas tudo bem. Muritiba, ganhei essa camiseta quando eu fui lá, nós fomos falar sobre o piso salarial. Muritiba é terra do nosso companheiro, nosso amigo Luiz Sena, mandar um beijo, um abraço muito grande para ele. E aí, mandar um abraço também para o pessoal Ô, Marilene, me ajuda a lembrar aqui de onde é aquela colega que nós ficamos de dar um abraço, um beijo nela hoje. Lá perto de Ribeira do Pombal. Marilene, se você estiver aí, escreve aí para mim não esquecer de mandar o beijo e falar o nome da nossa colega, agente comunitária de saúde, que acompanha, está ligada aqui na maratona. Tem mais alguém aí, Jonathan, de outros municípios, de outros estados? Manda ver. Tem a Daiane Santos, de Curitiba, Paraná. Tem um pessoal aqui do Mato Grosso do Sul. Tem o José, de Itapicuru, Bahia. Tem um pessoal aqui pessoal de Curitiba, o pessoal de Goiás aqui, o Valdenir, Nova Gamais mesmo, Goiás? Novo Gamá, Goiás? Novo Gama. Tá, Novo Gama. Tem o pessoal aqui de Santa Catarina, a Gisele, São Carlos Santo, a Cristine Rodrigues. Estamos aqui com o pessoal de Pernambuco, a Cristiane Nascimento. Um salve aí para a Cláudia Regina. Então, você, a CSAC do Brasil, que está aqui conosco, já batemos os 110 colegas. Vamos compartilhar. Se cada um aqui compartilhar uma vez, eu tenho certeza que mais agente comunitária de saúde, mais colegas da CSAC vai estar chegando. Aqui tem o pessoal lá do Sindagentes, lá do Amazonas, um grande abraço. Aqui, Macaé, a Elma. Cadê? Eu falo Macaé, cadê a nossa querida guerreira das redes sociais? Cadê ela, doutora? Tá fazendo um barulho lascado aí nas redes sociais. Olha, tem gente que nem passou, nem teve sossego no feriado de carnaval, que a Cacau não deixou. Fez um barulho lascado aí esse final de semana com a história da federalização. Mandar um beijo para ela. E tem novidade, viu? Estou achando que Cacau vai estar em Brasília logo, viu? Diz que tomou já as 4 vacinas da Covid, está preparadíssima para ir com a gente na luta da aposentadoria especial e da desprecarização. Estou torcendo aqui, de dedinho cruzado, para a gente ter essa companheira lá nos corredores de Brasília junto conosco. E Itabira, Minas Gerais, aqui a Lidiane, temos aqui a Armali, né, de Capim Grosso, grande abraço à nossa querida diretora aí, a Lu, de Três Corações, Minas Gerais, Chique Bahia, Cláudia Regina, a Alcide, da Prata, Minas Gerais, tem um pessoal que é do Espírito Santo, Vitória, que fazia muito tempo que a gente falava sobre o Espírito Santo, tem um estado que às vezes a gente sente muita falta de vocês aí, o Espírito Santo está aqui com a gente. Pessoal aqui de Ananindeua, olha só. Da nossa companheira Bel. Isso. Pará. Olha,
Denise, de Matutina, Minas Gerais. Eu tenho que... Gente, calma aí, que o pessoal tá mandando, agora tá subindo. Pessoal, vamos deixar o like. Ó, a doutora já fez aqui um remember aqui certinho do que a gente vai vivenciar hoje. Então, você tá com dúvida aí sobre pontos, sobre as 30 horas. Doutoras, a gente recebeu bastante e-mail e bastante mensagens no Facebook. E aí eu quero dizer aos colegas que a gente vai respondendo com o grau daquilo que a gente tem de competência aqui. A gente é um trabalho assim de formiguinha. Então, assim, para não desmotivar o pessoal, às vezes, de mandar a sua dúvida, mandar a sua ocorrência no seu município. E para falar para vocês que, mediante tudo aquilo que a gente ouviu, doutor, e recebeu, principalmente nos e-mails, no WhatsApp, o FENARAS, a diretoria FENARAS, a nova diretoria que estava reunida em Brasília, a gente vai estar formulando, galerinha, uma estratégia para que você, aonde você estiver, se você pertence ou não vou dar um spoiler, se você pertence ou não ao sindicato, o FENARAS vai estar falando por você. Então, já aguarde isso, né? A gente não pode estar dando mais spoilers, senão eu apanho da nossa nova diretoria, mas para dizer a você o seguinte, que é um retorno, doutor, esse momento aqui de falar com eles, com essa galera, é dizer o seguinte, que o seu clamor, a sua dificuldade, a gente vai conseguir te ouvir. Já, calma, que nos bastidores está tudo ocorrendo para a gente poder chegar aí no seu município. Lembra daquela promessa que eu falei que quem perguntasse, a doutora ia lá no seu município responder? Então, nós estamos chegando nisso, tá? Pelos... Eu vou lembrar aqui a fala do meu líder, do Antônio Brito. Ele fala assim, cola que é sucesso. Aí agora eu vou replicar, cola que é sucesso, cola no FENARAS que vai dar tudo certo, se Deus quiser. É isso aí. Jonathan, vamos novamente pedir ao nosso pessoal, o pessoal que está com dúvida aí sobre a questão das 30 horas, o que faz, como é que faz, a questão do subfinanciamento dos agentes de combate às endemias. Estou vendo aí, chique, logo eu vou estar respondendo aqui a vocês, falando um pouco sobre o que nós ouvimos direto lá da SVS, do Ministério da Saúde, sobre essa questão. A primeira vez que nós tivemos com os técnicos da Superintendência de Vigilância em Saúde, de forma clara, objetiva, a primeira vez que foi posto o porquê do não repasse do dinheiro dos agentes de combate às endemias na sua totalidade, quando cadastrados no CNES. Está querendo saber o porquê? Como vamos resolver isso? Fica aqui, fica atento que a gente vai debater depois, tá bom? Perfeito, deixar meus abraços Jonathan, aqui. Tá tudo certo aí? Tudo certo. Tem umas perguntas aqui já, mas já a gente vai deixar isso para o final, pessoal. Está perguntando sobre como é que passo está a PEC 14. Calma, que a gente vai falar um pouquinho dela lá no finalzinho da live hoje. Tá curioso? Compartilhe, curta e acompanhe conosco a live, já você vai estar por dentro. Doutora, tem um pessoal aqui mandando um grande abraço para você, aqui, ó, de São Gonçalo, dos Campos, da Bahia, mandando um abraço para ti. O pessoal está perguntando da Valda, doutora. Cadê a Valda? Valda está em Minas Gerais, mas eu acredito que esse horário ela ainda não vai conseguir estar aqui conosco. Prometeu que vai fazer o possível para estar conosco, porém está na estrada. Então, na estrada você já entendeu, né? Entendi. Tá, doutora. Doutora, sobre o pessoal estava com dúvida que a gente recebeu aqui no Pibá, sobre um item que a gente debateu na última live, que era a parte que a gente falou um pouquinho sobre a presença ou não presença do enfermeiro lá no curso técnico, né? Que está gerando algumas dúvidas, né? E aí o pessoal pediu para estar retomando um pedacinho sobre isso aí, sobre a questão de como que a gente pode estar discutindo isso lá com o prefeito e o secretário, né? Tá difícil aí, doutor? Em qual sentido, Jonathan? Essa questão dos preceptores? Isso, é isso? Isso. Certo. Inclusive, temos novidades direto lá da CEGEX, do Ministério da Saúde. Nós tivemos uma fala muito produtiva com os técnicos
que respondem por essa questão lá, junto com a da saúde e a questão do curso técnico. Tem novidade sobre isso também. Mas eu acredito que nós vamos fazer um ponto a ponto sábado, com a presença de diretores do FENARES que estiveram lá em Brasília, para a gente socializar com a categoria e fazer a divulgação do seminário nacional sobre aposentadoria especial e desprecarização, dia 2 e 3 de maio. Já coloca aqui já as nossas expectativas, as melhores possíveis para este evento, viu, gente? Vai ser o primeiro evento que vai estar sendo discutido os pormenores das propostas que estão tramitando no Congresso, PEC 14, PLP 086, que fala sobre aposentadoria especial e também a questão da desprecarização do vínculo empregatício dos ACS e ACE. Perfeito, doutora. A gente está chegando aqui a 200 pessoas e bora começar? A senhora vai esperar a Valda? Como é que vamos atuar hoje? 7h20, já podemos começar? Quer dar mais um tempinho? Vamos ver se a gente chega pelo menos 250 pessoas, Jonathan? Bora. Será que bora. dá? Numa quinta-feira enforcada do feriado de carnaval, é muita ousadia nossa, né, não? É muita ousadia. Mas, assim, a gente está naquele processo que a gente encarou há alguns dias atrás, que é de realmente finalizar essa parte da maratona. Dizer, assim, que eu só ouvi elogios, parabenizando tanto a senhora como a presidente Valda e a nossa diretoria, e dizer que esse momento, doutor, eu acho que nem criamos história, fizemos história, e esse compromisso a gente precisa encerrar com louvores. Eu tenho certeza que quem está aqui numa quinta-feira, pós-carnaval, pode ter certeza que são pessoas que querem realmente beber da fonte, continuar bebendo da fonte para poder aí... Jonathan, tá por Oi, aí? Estou por aqui. Pronto, desculpa, às vezes é eu que estou aqui com a internet meio bamba. Então, estava falando aqui, doutora, sobre esse momento. Então, muitas dúvidas a gente trouxe, respondeu de imediato aqui dos colegas, outras não nem tanto, mas assim dizer que esse trabalho que a gente vem desenvolvendo vem sendo assim muito satisfatório nas bases. Então, assim, pessoas que não têm conhecimento jurídico, através das lives que a gente fez, a gente conseguiu, aí dessa maratona, a gente conseguiu abrir muita mente e dar esperança, doutor. Eu acho que a maratona, além do conhecimento, deu esperança ao pessoal. Então, quando a gente... Conhecimento liberta, então veio junto com a esperança, tá? Vou deixar um abraço aqui para o meu querido colega João Cristaldo, aqui do Dourados, o Marco Aurélio, o pessoal aqui lá de Santos, né, São Paulo, o pessoal aqui do Rio Grande do Norte. Olha só, parabéns. Vamos compartilhar, galerinha. Falta pouco, falta agora só 46 pessoas a entrar para a gente poder começar. Agora vamos compartilhar, chama aqui, marque o seu colega de trabalho, tá? Aquele colega que você começou a estudar contigo aqui as maratonas, marque ele agora, que a gente precisa disso agora. Marque lá no grupo do WhatsApp da sua comunidade, da sua associação, do seu sindicato. Marque, joga lá o link, compartilhe lá e pede para entrar, que já a gente vai estar falando de muita coisa boa aí. O microfone está fechado, doutora. Ó, vou deixar meu abraço aqui ao pessoal aqui. Ó, tem um sindicato aí conosco, o Sincasse Pernambuco. Um abraço aqui ao Marquinhos. O Marquinhos do Amazonas e o Marco Aurélio aqui de Dourados. Deixar meu abraço aqui a toda a galerinha. Muito bem. Deu certo? Eu estou apanhando, pelo amor de Deus. Bora lá. Vou colocar aqui já na tela. Vamos ver se dá certo. Vai tendo um pouquinho de paciência aí comigo, porque hoje o dia está tenso aqui. Sumiu a apresentação, já desliguei o computador, já liguei o computador de novo, gente. O negócio não tá gatinho não, viu? Mas vamos lá, eu vou abrir aqui a nossa apresentação. Nós falamos no último episódio do bloco 10, falamos sobre o piso salarial, artigo 9A. 9, perdão, 9º, artigo 9º. Agora, hoje, nós vamos começar pelo artigo 9A, ok?
Bora lá. É só abrir aqui, Jonathan, que a gente mete bronca. Tem quantas pessoas aí, meu irmão? 225. Jonathan? Oi, doutora, estou aqui. 225, doutora, tá me ouvindo? Isso. Oi, oi. Isso. Tem 225, 227 agora. Pronto. Então, pessoal, vamos começar daqui a pouquinho, dá mais aí 3 minutinhos que a gente já inicia. É só o ponto de eu colocar aqui a live, a maratona, para a gente trabalhar. E pronto. Entrou aí, né, Jonathan? Sim, entrou, doutora. Tá. Vou colocar o modo da apresentação, né? Vou colocar agora. Pronto? Entrou, né? Isso. Ok. Então, pessoal, eu vou fechar aqui a nossa câmera, só para a gente poder agora fazer direitinho. Jonathan, se eu fosse você, eu fechava também a sua câmera, só para ficar a nossa apresentação. Aí, companheiro. Ficou show. Pessoal, hoje é a 6ª parte da maratona e a gente já vem acompanhando vocês já sobre esse tema. E hoje nós vamos fazer o bloco 11. E vamos já direto para o artigo 9A. Artigo 9A da Lei 11.350. E aqui já vem as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras observações que eu quero colocar junto com vocês. Vamos lá, vamos ler o texto na íntegra e a gente já faz essas observações. Você que está aí nos assistindo, pega aí sua canetinha e já vai anotando, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvida sobre isso aqui. Vamos lá. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agentes comunitários de saúde, agentes com mais-emias, para a jornada de 40 horas semanais. Bora lá. Esse texto, ele interessa porque ele traz 2 coisas aqui importantíssimas. A primeira é o termo vencimento inicial da carreira. Então, ele está dizendo que o piso salarial nunca poderá ser inferior ao vencimento inicial das carreiras. Gente, eu tenho municípios aí, Brasil afora, vou dar um exemplo aqui dos meninos lá de Jequié e o pessoal de Guanambi. A gestão municipal tem plano de carreira já há vários anos, e agora com a emenda 120, ela simplesmente desconsiderou o que diz o artigo 9A, no que diz respeito ao vencimento inicial da carreira. Então, qual é o entendimento oportunista desses gestores? E é um entendimento errado e ilegal, de conveniência. Com o novo piso salarial, o novo vencimento estabelecido com a emenda 120, 2 salários mínimos, ele tem como piso salarial, sendo piso salarial, ele vai para o vencimento inicial da carreira. O que significa isso lá na tabela de vencimentos do plano de carreira? O vencimento inicial é para aquele agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, dentro de um plano de carreira que começou hoje, que está no estágio probatório, que tem ainda ensino médio, que não tem progressão nenhuma, não está nem na letra C, nem na letra D, nem no nível 2, nem no nível 3, está lá no iniciozinho da carreira. É isso que está garantindo o artigo 9A da Lei 11.350, que o piso salarial profissional nacional
ele não é o resultado da progressão, ele não pode ser enquadrado na letra F, por exemplo, porque 2.000, vamos agora para o novo valor, R$ 2.602, R$ 604 é o valor dos 2 salários mínimos equivalente ao piso salarial. Esse valor, ele não pode ser o salário de quem está na letra F de um plano de carreira, na letra D de um plano de carreira. Ele tem que ser o valor de quem está começando na carreira de agente comunitário de saúde e agente de endemia. É isso que está dito no artigo 9º-A. Outra questão que está fixada neste artigo, lembra quem começou conosco aqui na maratona, no caput do artigo 9º-A, é a questão de se atrelar o piso salarial a 40 horas semanais. Aqui eu vou lembrar, se não me engano, o caso de Maringá, que o governo federal se negou a repassar a assistência financeira complementar, Jonathan, porque o município declarou que os agentes de combate às endemias lá trabalhavam em 30 horas. Ora, a Lei 11.350, ela condiciona o repasse do dinheiro e o direito do trabalhador, agente comunitário de saúde, agente de endemia, a ter o piso salarial de 2 salários mínimos agora, a questão de uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Então, é isso que está na lei hoje. A discussão de 30 horas, se pode, se não pode, como que vai ficar isso lá na frente, daqui a pouco a gente vai discutir isso, mas o que tem na lei hoje, a gente precisa ter muito cuidado com isso, para a gente não fazer a defesa e nem pedir isso hoje na base, lá no município, sem as cautelas jurídicas necessárias, viu? Isso é muito importante ser dito. Parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, todo ele, veja aí o que está sendo dito, todo ele corresponde à Lei 13.708. Então, ele tem a sua validade até 2021. Então, ele já não tem aplicação mais para a obrigação do município pagar o piso salarial. Essa obrigação ela prevalece no processo judicial de cobrança. Então, ele vai ficar aqui, ele não está revogado, por quê? Porque ele marca o direito do trabalhador a ter um piso no ano de 2019 de 1.250, no ano de 2020 de 1.400 e no ano de 2021 de 1.550. Então, até 5 anos anteriores à data de hoje, o trabalhador, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, o servidor público, o profissional, ACS e ACE, terá o direito de reivindicar no Poder Judiciário o pagamento da diferença daquilo que era o seu direito para aquilo que o gestor local do SUS fez o seu pagamento. Então, isso aqui prevalece mais para fins de cobrança. Não é hoje o valor do piso. Hoje, o valor do piso salarial ele tem uma nova política de reajuste, que é atrelada a 2 salários mínimos, conforme a Emenda Constitucional 120 de 2022, viu? Mas vamos lá para o parágrafo 2º, meu povo, do artigo 9º-A. Vamos lá, o que diz o parágrafo 2º? E aí, aqueles que estão aí na pauta, na demanda das 30 horas, abre o olho e presta bastante atenção nessa discussão que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Parágrafo 2º. A jornada de trabalho de 40 horas semanais exigida para a garantia do piso salarial previsto nessa lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate às endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de atuação e assegurará aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, do registro de dados e de reuniões de equipes.
Meu povo, esta redação ela foi dada pela medida provisória 827, que se transformou posteriormente na Lei 13.708. Este texto fazia menção pela Lei Ruth Brilhante das 30 horas de campo e 10 horas de hora-atividade. Isso foi vetado e trouxemos para o texto, com a medida provisória, esse texto que está atualizado. Então, tem gente que até hoje ainda usa como referência aquela menção do texto aprovado no projeto de lei que deu origem à Lei 13.595. Não pode. Fica aqui a minha observação. O texto que está em vigência hoje não é o texto da Lei Ruth Brilhante, mas sim da Lei 13.708, que estabelece como 40 horas. Doutora, mas então, o que é que significa dizer isso? Primeiro, vamos colocar algumas questões, alguns pingos nos is. Este parágrafo do artigo 9A, primeiro vai dizer a você, trabalhador, a você, servidor público, a você, agente comunitário de saúde, agente em endemias. Você não está obrigado a levar trabalho para casa. Você não precisa sincronizar o seu tablet ou você usar o seu computador lá na sua residência à noite para você fazer isso. A lei garante que o registro de dados e que todas as avaliações e o detalhamento das suas atividades sejam dentro das 40 horas. Então, as 40 horas não são exclusivas para atividade de campo. Elas vão contemplar, inclusive, a questão da educação continuada, do curso técnico, do registro de dados. Tudo tem que ser feito dentro destas 40 horas, ok? Semanais. Então, este é o requisito para o recebimento do recurso da assistência financeira complementar e também para a exigência do pagamento do piso salarial profissional nacional. Vamos lá para algo que nos interessa aqui. Parágrafo 3º. Olha só, sobre a insalubridade. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal, assegura aos agentes de que trata essa lei a percepção de adicional de insalubridade. E aí está em vermelho no texto, que é a grande, vamos dizer assim, é o pulo do gato nesse processo. E aí eu chamo a atenção para os municípios que recebem insalubridade sob a base do salário mínimo, Jonathan. A lei federal, a lei 13.342, ela é de 3 de outubro de 2016 e inclui, além de dizer que você tem direito à insalubridade, ela amplia essa discussão e garante o direito para os profissionais, agentes comunitários de saúde, agentes de EMIAS, que esta insalubridade seja calculada sobre o salário base do trabalhador. Não é sobre o piso salarial, não é sobre o salário mínimo, é sobre o salário base do trabalhador. Portanto, meu povo, tem muita gente aí sendo lesada pelos gestores municipais que alegam que a insalubridade é calculada sobre o salário mínimo. Meu povo, essa situação ela é já amplamente debatida nos tribunais e o entendimento é que o cálculo para salário mínimo ela está sendo discutida, inclusive na CLT, porque não existe possibilidade de fazer a vinculação ao salário mínimo. Mas isso é caso pacificado para os trabalhadores, para os profissionais e para os servidores, agentes comunitários de saúde, agentes de EMIS. Até mesmo naqueles estatutos de servidores municipais, que textualmente diga lá que a insalubridade dos servidores será calculada sobre o salário mínimo, e isso não se aplicará aos servidores, agentes comunitários de saúde, aos agentes com base em EMIS, porque lei federal sobrepõe
as leis municipais. E o Estatuto dos Servidores do Município é uma lei municipal. Então, fica aqui a dica, fica aí a atenção para vocês. Vamos lá. Inciso 1. Nos termos do disposto no artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, é aprovado pelo Decreto 54/52 de 43, submetidos a esse regime. Portanto, prevaleceria, se você é seletista, é no artigo 192, que vai estar estabelecendo qual é as condições para você receber a insalubridade, se é de 10%, se é de 20%, se é de 40%. É lá que está dito isso. E quais são os requisitos para você receber esse adicional. No inciso 2, ele fala que, não sendo regime seletista, nos termos da lei específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. Vínculo de outra natureza entende-se regime estatutário. Aí vai valer a regra que estiver estabelecida na lei específica para o adicional de insalubridade. Bom, eu quero só lembrar aqui, voltando aqui nessa questão da insalubridade, que hoje essa questão também está no texto constitucional da emenda 120, que diz lá no parágrafo 10 que você tem direito à aposentadoria especial e ao adicional de insalubridade, certo? Lá, como no texto constitucional e como aqui na Lei Ruth Brilhante, não se estabelece ainda qual é o percentual em lei. Com a emenda 120, a regulamentação dela está se propondo que seja no grau máximo. O grau máximo para o regime seletista é 40%. O grau máximo para o regime estatutário é o percentual fixado em lei específica. Então, a gente precisa, no segundo momento, fazer o debate para que, havendo a regulamentação deste grau máximo, seja estabelecido também na lei o percentual, para que a gente não caia aí no despropósito de vários gestores municipais que dão uma desperta e colocam um grau máximo com outro percentual que não é aquele indicado no regime seletista. Eu não estou aqui falando besteira não, viu, gente? Isso aqui já aconteceu em vários municípios e quem já tem essa experiência ruim pode aí confirmar que isso é possível. Por isso que é importante a gente saber o que quer e como quer. Falo isso constantemente para nosso pessoal, para as nossas bases. Isso é fundamental. Mas, Jonathan, vamos terminar o artigo 9A com o parágrafo 4º. Olha só aqui o pulo do gato, que esse aqui vou passar para você que tem interesse aí, que está se sentindo prejudicado, que recebe as 30 horas e está com medo do governo federal cortar o repasse financeiro. Vamos lá. As condições climáticas da área geográfica de atuação serão consideradas na definição do horário para cumprimento da jornada de trabalho. Meu povo, esse parágrafo 4º poderá justificar o que eles chamam de turnão, viu, gente? Então, vai aqui a dica, toma cuidado aí para vocês regulamentarem não as 30 horas, mas fazerem a justificativa de um projeto de lei aí na sua base para você trabalhar turnão, 6 horas corrido, é a justificativa estabelecida no parágrafo 4º, viu, povo? Já vi também alguns municípios que fazem a hora-atividade, o registro de dados, num dia separado. Trabalha-se, o trabalho é feito em 4 dias da semana, no 5º dia útil, ele é dispensado para fazer as horas-atividades, que não necessariamente serão dentro da unidade. Então, essas condições podem ser regulamentadas, não fica de boca, por favor, pelo artigo 9º-A, parágrafo 4º, nas condições climáticas. Ou o sol é muito quente, ou está fazendo muito frio, ou o dia amanhece muito cedo, ou então o dia está escuro. É isso que eu quero que você compreenda. Dentro dessas condições climáticas, a gente pode fazer essa flexibilização
mas não desconfigurando a carga horária de 40 horas. Isso é importante, por quê? Porque isso é condição para o seu direito do piso salarial de 2 salários mínimos e a condição para o seu direito do direito do município receber assistência financeira complementar da União. Parágrafo 5º. O piso salarial de que trata o parágrafo 1º deste artigo será reajustado anualmente em 1º de janeiro a partir do ano de 2022. Meu povo, Jonathan, eu preciso fazer uma observação quanto a esse parágrafo 5º. Este parágrafo 5º, ele parcialmente não tem mais aplicação. Por quê? Porque o parágrafo 5º ele foi substituído pela política de reajuste do salário mínimo. Então, nós temos um exemplo claro esse ano. O salário mínimo foi reajustado, agora 1º de janeiro, para R$ 1.302. Mas aí o presidente Lula vai já anunciar para 1º de maio um novo reajuste do valor do salário mínimo para R$ 1.320. Tradução, não será um obstáculo para a categoria ter acesso aos 2 salários mínimos previstos lá no 1º de maio, anunciado, porque a lei, lá no parágrafo 5º, diz que o reajuste tem que acontecer só dia 1º de janeiro. Não. Por quê? Porque a política de reajuste não está mais fixada em lei federal, está fixada pelo texto constitucional da Emenda Constitucional 120. Então, portanto, até que se estabeleça uma regra diferente, prevalece a regra de reajuste fixada pelo salário mínimo, tendo em vista que a política de reajuste, o parâmetro agora definido pela Emenda Constitucional 120, é o salário mínimo de abrangência nacional. Jonathan, vamos já para o bloco 12, mas aí eu quero ouvir se tem mais alguém aí querendo fazer algum questionamento para a gente seguir para frente. Como é que nós estamos aí? Tá. Algumas pessoas estão perguntando sobre o projeto de lei municipal dos municípios, que regulamenta as 30 horas. Se isso também... Não fale 30 horas. Regulamente a carga horária especial por questões climáticas. Se você falar em 30 horas, aí a coisa desanda. Para a discussão das 30 horas, são projetos de lei, não na espera do governo federal para vir de cima para baixo. Por enquanto, lá na base, a gente pode discutir projetos de lei que flexibilizam a carga horária de acordo com as condições climáticas. É importante a gente dizer isso. Referente a ponto, questão de ponto, como que o pessoal trabalha em unidades que ficam distantes, e aí tem que votar 4 vezes no dia para a questão do ponto. Pronto, bora lá, meu povo. Essa questão do ponto eletrônico, ela, sinceramente, ao meu entender, ela é muito mais um mecanismo de assédio moral contra os trabalhadores, agentes comunitários de saúde, agentes EMIAs, do que propriamente um direito da gestão municipal de fazer essa cobrança. Por quê? Porque o ponto eletrônico está instituído como a regra necessária para aqueles trabalhadores de repartição pública. Qual é a finalidade do ponto eletrônico? Aí eu quero muito que o trabalhador se aproprie desse argumento. A finalidade dele é garantir que a repartição pública esteja aberta para receber a população, que tenha servidor público naquele horário X e que a população, mediante a sua demanda, esteja sendo atendida. Isso não justifica para o trabalhador de campo que a população é que precisa receber o trabalhador. O trabalhador não vai estar à disposição da população. Na verdade, é ele que vai à procura da população. O trabalho de campo do ACS é esse. Então, ele não vai ser encontrado lá dentro do PSF, ele vai ser encontrado na rua. Nesta condição, como que a gente pode garantir a frequência do trabalhador? Ponto registrado em livro de ponto pode ser confirmado com a sua produção. Isso tem N mecanismos para isso.
O gestor que obriga o trabalhador a ir 4 vezes, sair da sua área, sua microárea, para ir 4 vezes, bater o ponto cedo, depois, antes do almoço, depois do almoço e à tarde, ele não tem noção do que é ser agente comunitário de saúde nem agente de endemia. Mas eu vou falar aqui de forma muito tranquila. Se você já fez todos os argumentos e ele não aceitou, presta atenção no que eu vou falar, viu, Jonathan? Meus amigos, agentes comunitários de saúde, agentes com mais endemias, eu vou usar a fala de Ruth Brilhante. Isso é da época dela ainda, viu, Jonathan? Operação Tartaruga, meus amigos. Você não vai fazer sacrifício nenhum, não. Você vai lá, bate seu ponto, vai lá na sua comunidade, se deu para fazer uma visita, fez, deu para fazer 2, fez, volta, vai bater o ponto. Chegou o final do mês, você não recebe por produção, você recebe por carga horária. Se você não recebe por produção, mas é por carga horária, ele não tem como te prejudicar no ponto, no corte do seu salário. Se ele não vai te prejudicar no corte do seu salário, porque você bateu o ponto e comprovou às 8 horas, quem é que vai ficar prejudicado? Primeiro, a população, que não vai ter assistência e o acolhimento. Segundo, o município, que vai cair a produtividade, ele vai perder dinheiro. Então, aí você prova para o gestor, para o coordenador, para o secretário de saúde, que ele está usando de maneira equivocada do seu poder, e isso aí, para mim, é abuso do poder, isso, para mim, é abuso de autoridade, isso, para mim, é assédio moral. Ah, mas o fulano pediu, o fulano exigiu. Mentira! Não vou falar mentira, não, vou falar fake news, viu? Ah, porque tem um ex-social exige. Ele não exige para trabalhadores de campo que seja ponto eletrônico. Ele exige que haja o cumprimento da carga horária e que o gestor municipal tenha como fiscalizar. Fiscalização para o gestor municipal pode ser folha de ponto, pode ser a carga horária, pode ser a verificação do seu supervisor, da sua enfermeira pela sua produção. Ok, Jonathan? Você está aí, estou vendo você batendo aí. Tem mais alguma coisa? É que eu estou respondendo o pessoal aqui, e aí, professor, doutora, sobre a questão da... Ai, baixou aqui. CLT, 40 horas, o pessoal que é da CLT, que já está firmado o contrato, essa situação que a senhora colocou, de poder trabalhar segundo essas orientações da senhora que você acabou de passar aí. Quem está no CLT consegue, doutora? Porque não vai um contrato. Porque eu não estou questionando, eu não estou diminuindo a carga horária. Entenda? Não estou diminuindo a carga horária. Quando eu falo turnão, é porque eu tiro o horário de almoço. Isso está previsto, inclusive, na CLT. Você faz o horário direto. Por isso que você não vai trabalhar às 8 horas, porque você vai sacrificar seu horário de almoço e vai fazer o trabalho de forma direta. E isso só é possível se você se valer do artigo 9º-A, parágrafo 4º. Você não vai diminuir a carga horária de 40 horas, você vai flexibilizar a carga horária diante das condições climáticas. Permanece às 40 horas e você usa o argumento do parágrafo 4º, dizendo que você não vai trabalhar em tal horário em campo, você vai compensar esse tal horário em horas atividades, em horas de registro, que não necessariamente precisam ser feitas dentro da unidade de saúde da família, certo? É a única forma, meu povo, até a gente discutir e regulamentar isso lá em Brasília, é a única maneira que nós temos hoje de nos manter seguros no processo sem estar vinculado diretamente à ideia das 30 horas, tá bom? Tem uma colega aqui, a Alessandra Araújo, ela colocou assim: a gestora da minha unidade colocou uma frequência e está exigindo que os ACS compareçam uma vez por semana e assinar uma frequência. E aí está orientando, os agentes também têm que seguir essa metodologia, como forma que você vem falando aí, são situações... É uma opção. Em regra, é isso que prevalece. Por quê? Porque se você vai todo dia no PSF, todo dia você vai lá e assina. Você vai todo dia no PA, você todo dia vai lá e assina. Ok. Mas tem metodologia de trabalho que o agente de saúde vai uma vez por semana na unidade. Ele vai lá e apresenta
o seu diário de visita, vai lá, apresenta, sincroniza o seu tablet e faz prova das suas visitas domiciliares. Aí é produtividade mesmo, certo, gente? Mas isso vai de acordo com o nível de organização de cada unidade de saúde, de coordenação. E lembrando, viu, gente, que tem hierarquia. Eu só peço a vocês que essa questão de ponto eletrônico, se for da zona rural, exija o artigo 9H, que a gente vai falar dele, não hoje, mas se Deus quiser amanhã, nós vamos falar do artigo 9H, que fala da indenização de transporte. Eles não te dando condições de trabalho para a zona rural, você não tem que ir. Só tem que formalizar isso para não haver nenhum prejuízo para a categoria. E no mais, meu povo, se isso for intransigência, for um debate que não há espaço para uma discussão, procura o Ministério Público. Se não houver respaldo do Ministério Público, a Operação Tartaruga faz o que você der conta, que suas pernas der conta e vai bater ponto. Deixa ele com os pontos certinhos e com a produção toda atrasada, que ele vai aprender como é que faz saúde preventiva, como é que faz o trabalho de campo dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de DENIS. Mais alguma? Posso passar para frente? Pode passar para frente, doutor. Os que estão aqui estão perguntando sobre questão de desvio de função. Vou fazer a pergunta da colega que ela colocou aqui. Todas essas leis que tem, a pessoa que está em desvio de função dentro da unidade, ela pode ter esses direitos dos agentes? Pronto, vamos lá. Quem perguntou, primeira coisa, esse desvio de função só dá esse direito, você perguntou isso, você não vai perder nada, vai ter todos esses benefícios, se houver o desvio de função por um negócio chamado readaptação de função, por questões médicas, definidas por uma junta médica. Aí você vai ser readaptado. Isso no regime estatutário, inclusive, a maioria absoluta dos estatutos fazem essa previsão. Você não pode ter seu salário diminuído nem aumentado em razão da readaptação da função, correto? Então, você, por exemplo, está com problemas de pele, você tem alergia do sol, você está com problemas de hipersensibilidade, problemas de locomoção, vamos dizer, um problema aí de bico papagaio, não pode mais ficar fazendo o seu trabalho na área. Você vai ser readaptado por um período de 2 anos lá no PSF, você vai ser recepcionista. Todos os direitos, inclusive o piso salarial, você tem direito. Agora, você precisa ter essa garantia de readaptação de função, tá bom, gente? Fora isso, ficar de boca é complicado e é perigoso, inclusive, por configurar aí, em algumas situações, até abandono de cargo, viu? Toma cuidado com isso. Pois não, Jonathan, posso seguir para frente? Pode, doutora. Eu vou separar umas das perguntas aqui depois para a gente poder dar continuidade. Pode ir. Bora lá. Olha, meu povo, vamos agora para o bloco, eu acho que eu passei, o bloco 12. Bora lá. Artigo 9b foi vetado, então ele não faz parte da lei mais. Artigo 9c é o que vamos tratar agora. Esse aqui vai falar da famosa assistência financeira complementar. Aqui a gente vai responder muitos questionamentos de muitos colegas aí. Vamos lá. Estamos terminando, viu, gente? Nos termos do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, nos termos do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do piso salarial de que trata o artigo 9A desta lei. Vamos lá? Parágrafo 1º. Então, nós vamos falar da AFC, Assistência Financeira Complementar. Ela está regulamentada no artigo 9C da Lei Ruth Brilhante. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo Federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passíveis de contratação. Meu povo, que decreto é esse? Anota aí, decreto 8474
de 2015, este decreto estabelece os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passíveis de contratação em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. Então, se você quer saber como é que fez essa conta, como é que se chegou ao número que o Ministério da Saúde repassa, é o chamado teto de financiamento, está aqui dito o caminho. É através do decreto que regulamenta isso por força do parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A quantidade máxima de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará tão somente... Opa, olha, presta atenção, hein, gente? Tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira, que se encontrem no estrito desempenho das suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para concessão do piso salarial. Gente, este parágrafo 2º, ele condiciona o repasse da União. E vai ter mais uma condição daqui a pouquinho que a gente vai observar. Mas olha só, meu povo, essa assistência financeira complementar, ela tem como referência o ACS e o ACE precisar estar registrado no CNES, no CNES. Então, primeira providência, primeira questão, o município só receberá assistência financeira complementar para os trabalhadores que estão no CNES, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde. Primeiro ponto. Segundo, outro critério, tem que estar no exercício das suas atividades. Doutora, se eu fui readaptado, se você foi readaptado, tecnicamente, o município precisa informar que você não está mais no exercício das suas atribuições. Eu preciso, mais uma vez, dizer aqui que existe uma diferença entre a regulamentação da profissão do trabalhador, do profissional ACS-ACE, e do exercício da sua atividade no Sistema Único de Saúde. E existe uma legislação que vai tratar do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias como servidor público. Então, são duas normas que precisam estar paralelas. Em muitas situações, elas vão ser conflitantes. E aí eu chamo a atenção dos colegas advogados, das lideranças trabalhistas da classe, para essa situação. Uma delas é essa. O CNES, quem declara se saiu, se entrou, é o município. Tecnicamente, o município está errado quando ele retira um trabalhador da área, mesmo que seja por readaptação, que é um direito do trabalhador, do servidor estabelecido lá no Estatuto. Mesmo quando ele tira, o município deve informar que ele não está no exercício das suas atividades. Se houver alguma denúncia, o município vai ser penalizado. O município, não o trabalhador. O trabalhador está garantido lá pelo seu direito enquanto servidor público. Agora, o município ele perde o direito de receber a assistência financeira complementar nessa situação, quando ele está afastado das suas atribuições. Isso significa dizer o quê? Ele está afastado por férias, ele perdeu o direito? Não. São direitos trabalhistas. Inclusive, a própria legislação, as normas que regulamentam esse repasse de forma geral dos repasses da União, o próprio Previne Brasil faz essa observação. O repasse deixa de ser feito após 60 dias sem informação ou sem a justificativa do direito desses trabalhadores de estarem ausentes da sua área de atuação, tá bom? E o terceiro requisito para assistência financeira complementar é o cumprimento da carga horária de 40 horas, da jornada de trabalho de 40 horas, fixado para o repasse do piso salarial.
parágrafo 2º, então, traz essas 3 condições para o município ter direito ao auxílio da assistência financeira complementar. Parágrafo 3º. O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% do piso salarial de que trata o artigo 9A desta lei. Parágrafo 4º. A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 parcelas consecutivas em cada exercício e uma parcela adicional no último trimestre. Essa parcela adicional é o famoso adicional de fim de ano do Ministério da Saúde, da União, para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de combate às endemias. Ok? Parágrafo 5º. Até a edição do decreto que trata o parágrafo 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivo financeiro pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 5º, ele já não tem mais serventia, porque o decreto já foi expedido, que é o que a gente colocou, falou dele lá atrás, o decreto 8474. Jonathan, deixa eu passar e voltar aqui um pouquinho no tema do parágrafo 4º, a parcela adicional do último trimestre, o chamado incentivo adicional. Quero colocar aqui para vocês, mais uma vez, esse é um direito do trabalhador, do profissional, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias. Por quê? Porque cabe à União fazer o repasse do piso salarial e a definição dessa parcela extra não está informada no parágrafo 4º que ela pode ser usada para 13º, aquisição de incentivo de EPI, aquisição de uniforme, nada disso está autorizado por lei. Pelo princípio da legalidade, o parágrafo 4º define que isso tem que ser repassado diretamente ao trabalhador, agente comunitário de saúde, e ao trabalhador, agente de combate às endemias. Os encargos trabalhistas, incluindo-se aí o 13º salário, é de responsabilidade do município. Esses encargos são de responsabilidade do município. A 13ª parcela não pode ser considerada utilizada pelo município para pagar 13º salário de agente comunitário de saúde, de agente de combate às endemias. Doutora, é só você que fala isso? Não. Inúmeros tribunais de contas, Tribunal de Contas é quem? É quem fiscaliza a utilização do dinheiro público pelos gestores municipais. Eles já estão se valendo deste entendimento e expedindo, inclusive, pareceres e notas técnicas e a questão de resoluções, determinando aos municípios que a utilização deste recurso para pagamento desse terceiro, para aquisição de EPI ou uniforme ou qualquer outra forma de gasto, ela é irregular. Tá bom, meu povo? Ah, mas o Conasems emitiu a nota, o Conais emitiu a nota, a CNM emitiu a nota. Pronto. Cada um, papel, aceita o que quer. Eu quero entender o que é que vai justificar o município gastar esse recurso fora do entendimento da lei federal, artigo 9C, parágrafo 4º. É esse o entendimento, por exemplo, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e vários outros nesse sentido, tá bom? Posso passar doutora, para frente? A senhora falou parágrafo justamente no 6. ponto. Deixa eu terminar o parágrafo 6, a gente devolve. Tá? Que aí a gente devolve para você e a gente faz os questionamentos todos. Espera aí. Vamos lá. Parágrafo 6º. Para efeito da prestação de assistência financeira complementar, que trata este artigo, olha aí, gente, mais uma condição. Olha só. A União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado
na forma do artigo 8º desta lei, ou regime estatutário ou regime seletista. Jonathan, e a todos que estão aí, eu quero fazer um parêntese aqui na explicação do artigo 6º. Aqui cabe a explicação do subfinanciamento dos agentes de combate às endemias. Eu quero passar uma informação aqui a vocês. Na competência do mês de janeiro, vamos lá, de 2023, competência do mês de janeiro, estão cadastrados no CNES. Bora lá? 291.127 agentes comunitários de saúde. Agentes de combate às endemias, 100.767 agentes de combate às endemias. Doutora, tem 100 mil, mas eles não repassam para todos estes agentes de endemias o valor da assistência financeira complementar. Então, o que está acontecendo? Todos estão cadastrados no CNES. É o parágrafo 6º, segundo a primeira fala da vigilância em saúde lá do Ministério da Saúde. Mas deixa eu começar essa história, o que está por trás dessa fala. Em 2015, Jonathan, que você é agente de endemia, o companheiro Marcos com certeza está nos assistindo, Cláudia de Chique Chique, meu companheiro Magrão, parceiro nosso aí de longa data lá na Bahia. Eu vou tentar aqui ser bem objetiva e clara. Em 2015, 2016, o Ministério da Saúde não tinha a real situação da quantidade de agentes de endemias que existiam no nosso país. Até então, o CIAB existia para os agentes comunitários de saúde. Então, nós sempre tivemos o quantitativo, o cadastro dos trabalhadores agentes comunitários de saúde no sistema do Ministério da Saúde. Com o advento do piso salarial, a Lei 12.994 de 2014, se obrigou o Ministério da Saúde a repassar assistência financeira complementar também para os agentes de combate às endemias. Mas aí veio a questão, Jonathan. Quantos agentes de endemias são? Eu vou ter que passar o piso salarial para quantos? O Ministério da Saúde não tinha isso catalogado no sistema. Foi aí que se expediu aquele CBO provisório em 2015 e se fez aquele recadastramento dos agentes de combate às endemias. Naquele momento, se descobriu o seguinte, que orçamentariamente, se pagasse o piso de 2014 para todos os agentes de combate às endemias cadastrados naquele momento com o CBO provisório, teria que se arrumar dinheiro novo para vigilância, porque todo o recurso do bloco de vigilância que serviria para todas as ações da vigilância seriam comprometidos com o piso dos agentes de combate às endemias. Solução dada pelo Ministério da Saúde, então. Fizeram um parâmetro definido pela portaria 1025 e a portaria, em 2016, da 535, construíram um parâmetro não que alcançasse a todos os agentes de combate às endemias, mas um parâmetro que colocasse o número de agentes de endemias financiados pelo Ministério da Saúde dentro de 50% do bloco da vigilância. E aí não se importaram em perguntar para o município se isso era o número de agentes de endemias que ele tinha lá efetivamente contratado, efetivado como servidor público, ou que era esse o número de agentes de endemias que ele precisava para cumprir com a sua responsabilidade de cobertura dos seus imóveis. Daí veio aquele questionamento no parâmetro que ele atendeu apenas a dois requisitos, a duas endemias, que era a dengue, a Aedes aegypti e a malária. Então, esses foram os critérios
especificamente que não correspondiam de forma geral aos mais de 5 mil municípios. É óbvio que a realidade do região norte é diferente da realidade epidemiológica da região sul, e assim por diante, mas para justificar a obrigatoriedade da fixação dos parâmetros com a questão do orçamento da vigilância, preferiram fazer a discussão de que deixaria 50% do bloco da vigilância para os gestores cumprirem as suas ações e só comprometeriam 50% do bloco da vigilância, que já era pequeno, para o pagamento do piso salarial da assistência financeira aos agentes de combate às endemias. Bom, segundo o Ministério da Saúde, isso foi uma solução provisória até que se discutisse a ampliação do reforço orçamentário à vigilância, do bloco de vigilância junto ao orçamento da União. Essa discussão foi engavetada, passou o ano 2016, passou o ano 2017, passou o ano 2018, 19, 20, 21, 22 e estamos no ano de 2023. É óbvio que esses parâmetros não podem mais permanecer. É óbvio que nós estamos no lado mais fraco dessa situação. A corda vai estourar do lado do trabalhador. Portanto, meu povo, a justificativa que o Ministério da Saúde deu seria um parâmetro provisório para adequar a questão orçamentária, mas na ausência do debate da ampliação do orçamento da União para a vigilância, quem pagou o pato foram os trabalhadores agentes de combate às endemias, que acabaram ficando dentro da precarização. A maior parte são dos agentes de combate às endemias. E aí o sacrifício maior destes trabalhadores que têm sido colocados constantemente em situações de sacrifício, inclusive pessoal, porque o trabalho é desumano, quando no município deveria ter 20 agentes trabalhando, em campo tem 4, tem 5, tem 6, exatamente porque o município não se posiciona para contratar além daquilo que o governo federal repassa, da assistência financeira complementar. Então, o município acaba precarizando o trabalho desses servidores, colocando, inclusive, a saúde da população em risco. Jonathan, solução para isso. Foi apresentado por nós, nessa reunião passada, uma proposta de discussão, de revisão desse parâmetro. É lógico que isso não acontece da noite para o dia, mas a proposta que nós fizemos é duas situações. Primeiro, o parâmetro ele não considera imóveis, ele considera domicílios. Tem um monte de gente fazendo um monte de teoria, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Esquece. Isso foi colocado de forma muito clara na mesa na semana passada pelos técnicos da Superintendência da Vigilância em Saúde. A real é a questão do orçamento. E aí eles fizeram marabalismo com os números, com esses parâmetros, para não se complicarem e não ficarem na ausência do cumprimento da Lei 12.994 e da Emenda Constitucional 63, que estabelecia a obrigação da assistência financeira complementar. Aí eles utilizam, primeiro, o conceito de domicílio e não de imóveis. É importante ressaltar que o conceito de domicílios é casas habitadas. Se você olhar no IBGE, é isso que vai ser referendado. Quem tem domicílio? Quem tem casa habitada. Só que o trabalhador, o profissional ACE, não trabalha só com casa habitada, ele trabalha com casa habitada, com comércio, que é outra referência no IBGE, ele trabalha com lotes baldios, que é outra referência no IBGE, ele trabalha com logradouros públicos, que é outra referência no IBGE, e trabalha com casas desabitadas. Então, todos esses imóveis estão fora do parâmetro estabelecido pela regra do decreto 8474 da portaria 1025 e da 535.
Nós colocamos esse ponto. Segundo, os dados para o cálculo do teto de financiamento estão com base no IBGE de 11, 12 anos atrás. Quando a gente faz essa referência para a atenção primária, existe uma prática na atenção primária que é o município tem que fazer prova de que há mais habitantes do que aquele declarado no IBGE, ele faz uma resolução do Conselho Municipal de Saúde, leva para a CIB, que é a Comissão de Intergestores, bipartite, são gestores municipais e gestor estadual, lá sendo aprovado, vai como referendo para a tripartite, para o Ministério da Saúde ampliar a forma de financiamento, o teto de financiamento dos agentes comunitários. Nesta linha de raciocínio, nós propusemos lá na SVS aqueles municípios que já têm contado, geralmente a Secretaria de Urbanização e os próprios agentes de EMIAS, nas suas estatísticas, fazem a contagem dos imóveis, levando em consideração os logradouros públicos, os comércios, os lotes baldios, as casas habitadas e casas desabitadas. Fazendo essa contagem, recontagem, apresenta um projeto de ampliação ou de necessidade de novos agentes de combate às endemias pelo Conselho Municipal e faz o mesmo processo. Vai para a CIB e encaminha para o Ministério da Saúde. O que vai acontecer? Vai acontecer que a demanda do agente de combate às endemias vai aparecer lá para o Ministério da Saúde. Mas você pode dizer, mas doutora, já está todo mundo cadastrado no CNES. Ocorre que, meu povo, preste atenção, pela portaria 535, existe 89 mil, se não me engano, 89.728 agentes de combate às endemias credenciados para a assistência financeira complementar. Mas o Ministério da Saúde só repassa aproximadamente 60 mil assistência financeira complementar para 60 mil agentes de combate às endemias. Por quê, doutora? Porque existe a seguinte situação justificada lá na SVS. Olha, tem municípios, você está me falando que existe um déficit, e ele existe. O problema é que esse déficit ele não aparece aqui na nossa peneira, porque a primeira coisa desses 100 mil agentes de endemias cadastrados no CNES, eu vou fazer o primeiro corte. Todos aqueles que não estão no contrato efetivo direto, contrato temporário ou terceirizado, nós não habilitamos para a assistência financeira complementar. Segundo, fez esse corte. Segundo, o município que está acima do teto não recebe. Então, portanto, mais um corte. E vai nessa linha compreender o seguinte, tem municípios que não chegou no teto. Por exemplo, vou dar aqui o município de Maringá, no Paraná, é só um exemplo. Ele poderia ter, se não me engano, 600 agentes de combate às endemias, tem 300. E assim como esse, tem tantos outros. Mas eu posso pegar, então, esses 27 mil, 28 mil assistências vagas no teto de financiamento para assistência que não está sendo repassado, eu não posso remanejar eles para os municípios que já estão com o teto ultrapassado? Segundo o Ministério da Saúde, não. Pelos parâmetros que nós temos hoje, o teto ele é fixado por município. Então, aquele município que não quer, vou dar outro exemplo, município de Trindade, não quer chegar no teto de agentes de combate às endemias. Não quer chegar, não fez concurso, não fez processo seletivo. Ele teria o direito de receber, mas não, ele não quis cumprir os requisitos e não informou no CNES o número máximo de agentes de endemias. Eu não posso pegar essa sobra aqui de Trindade, a sobra lá de Maringá e jogar lá no município que está precisando, que já sobrou, passou do teto e o município não está conseguindo pagar os seus direitos, o piso salarial, o adicional no final do ano, porque ele não recebe a contrapartida. Eu não poderia fazer isso? Não. Meu povo, isso me soa como
como uma injustiça gigantesca, porque eles estão valendo, primeiro, de um parâmetro que não contempla a maioria absoluta dos municípios, principalmente dos municípios menores, e ainda estão pegando o valor que deveria ser gasto no piso dos agentes de endemias por não utilizarem como assistência financeira complementar para se valerem de passar recurso nas outras ações para os municípios. Quer dizer, se não vai gastar, não vai repassar para assistência financeira complementar, vai passar no bloco de vigilância para o município. Fica de saldo para o município gastar com as outras ações que não estejam atreladas, carimbadas aquela verba para os agentes de endemias. Como resolver isso? Bater. Este ano é fundamental, e aí eu já coloco aqui um desafio. Falei ontem Jonathan, no grupo Interação, a categoria tem que largar de ficar do lado da reclamação e partir para a ação, para provocação. Nós temos que usar o ano de 2023 para exigir ampliação do bloco da vigilância, do orçamento do bloco, e, para além disso, eu acho que a solução definitiva dessa situação, seja para os agentes comunitários e principalmente para os agentes de combate às endemias, nós exigirmos a fixação de uma rubrica própria do piso salarial da assistência financeira complementar dos agentes de combate às endemias, que vá fazer essa discussão separadamente do bloco da vigilância em saúde. Porque se a gente ficar concorrendo, eles vão usar nosso pleito para aumentar o financiamento da vigilância, que é uma necessidade, mas nós não vamos chegar à segurança jurídica de termos assistência financeira complementar suficiente para todos os trabalhadores que estão lá na ponta. Para todos os trabalhadores que estão e que precisam ser contratados, serem concursados, porque o município tem uma demanda. E a Lei Ruth Brilhante exige isso, que é a fixação do agente de endemia na sua área geográfica de atuação. A partir do momento que se fizer isso, nós vamos entender por que nós temos essa sensação de estar enxugando gelo, principalmente na questão do Aedes aegypti, porque não tem pessoal suficiente na rua para fazer o acompanhamento, o controle das endemias de imóvel por imóvel. Eu não sei se eu fui clara, Jonathan, e eu sei que eu fui muito extensa, mas estou aqui para responder os questionamentos da categoria sobre essa questão. Fico aqui para fazer esse debate. Tá, nós estamos com 1h20 já. Doutora, tem alguns questionamentos referentes aí à parte do CNES, que a senhora explicou muito bem a quantidade que tinha anteriormente, a quantidade que tem hoje, o que é designado de valor de financiamento. Mas uma das situações aqui, como que o agente que hoje está nos assistindo, tem aqui a Lu, ela fala assim, doutora, pode colocar no CNES um agente comunitário de saúde que está cobrindo outra afastada? Porque daí a gente entra naquela parte de precarização, né? A questão, doutora, de como fazer as denúncias, aonde que eu devo encaminhar primeiro as denúncias para que o meu município corrija essa falta ou não cadastro desse agente, tanto o agente comunitário de saúde como o agente de combate a endemias. Aonde eu devo questionar primeiro? Primeiro a gestão, depois eu vou para o Ministério da Saúde, ou aonde que eu devo? O Ministério Público, aonde que deve ser feito esse trabalho? Tem uma pergunta do João Cristal, do seu eterno comunista preferido, que ele pergunta sobre o duplo vínculo. A partir de que momento que o agente de combate a endemias ele está salvaguardado nessa lei? Questão dentro do município. Então, um agente de combate a endemias ele pode ter um vínculo também dentro da Secretaria de Saúde no município, trabalhando à noite? Essa é uma pergunta. Vou deixar a senhora responder essas duas, porque eu separei mais duas aqui. Pronto. A questão da fiscalização das denúncias foi outro ponto de pauta que nós questionamos junto ao Ministério da Saúde. Quando o parágrafo 6º, está aí na tela, pessoal, quando o parágrafo 6º
ele diz que a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo. Segundo o Ministério da Saúde, eles entendem que eles estão cumprindo a lei ao pedirem para o gestor cadastrar no CNES. E ali ele entende que a gestão municipal tem fé pública. Então, eles vão considerar como verídico todas as informações do CNES. Primeiro ponto que eu quero colocar dessa fiscalização. Diante disso, a gente compreende que existe uma falha na lei, uma ausência de uma fiscalização, da objetividade. Quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza o gestor? Como que vai chegar a denúncia? Segundo o Ministério da Saúde, não cabe a ele fazer a fiscalização do gestor municipal. A lei não determina esta obrigação para o Ministério da Saúde. Na verdade, ela é omissa nesse ponto, né? Se você olhar textualmente, ela não determina a fiscalização nem A, nem a B, nem a C. Um dos pontos da PEC 14, Jonathan, é criar um órgão fiscalizador dessa questão do vínculo, que é o TCU. Nós estamos indicando no texto da emenda da PEC 14 que o TCU será o órgão fiscalizador e, inclusive, estabelece lá no texto da PEC 14 uma sanção, que é a positivação do município quando enquanto ele não regularizar o vínculo do ACS e do ACE. Então, nós não estamos ali punindo o município com a suspensão do recurso, porque punir o município também é punir a sociedade e punir o trabalhador. Nós só estamos dizendo o seguinte: você vai ficar com esse vínculo, então você vai ser positivado. Tradução disso, para quem não entende, dessas questões fiscais, ser positivado quer dizer que o município não vai poder construir um banco na praça pública do município. Porque se ele não tiver a famosa CND, certidão negativa de débito, para receber emenda parlamentar, para receber recurso federal, para receber recurso estadual, ele não poderá financiar e nem poderá receber nenhum tipo de recurso desse se ele estiver com uma certidão positivada por irregularidade de aplicação de recurso público na questão do TCU. Enquanto ele não limpar o nome, é a mesma coisa do município estar no Serasa, enquanto ele não limpar o nome, ele não pode pegar recurso dos estados e da União para fazer absolutamente nada, seja na área de saúde, na área de educação, seja em qualquer outra área. Então, isso é a nossa sugestão para suprir essa questão da fiscalização do cumprimento da emenda 51, do vínculo empregatício e da desprecarização dos agentes. Denúncia. A princípio, a denúncia é feita na ouvidoria do Ministério da Saúde e no Ministério Público, muito fragilizado, provavelmente pouco utilizada, viu, gente? Realmente é uma situação que a gente precisa agora colocar na pauta para discussão. Muito isso. Quanto ao nosso João Cristaldo, é a Lei 14.536, ela estabelece, João, está aí, a gente falou disso na última live, se eu não me engano, do episódio 5, mas aí, em respeito a João, eu vou falar novamente. O agente de combate às endemias, ele tem a prerrogativa do artigo 37, inciso 16, letra C da Constituição Federal, que diz que ele pode acumular um cargo desde que haja compatibilidade de carga horária com outra profissão na área de saúde, regulamentada em lei. Então, ele pode ser agente de endemia, ele pode ser agente comunitário de saúde durante o dia, fazendo as suas 40 horas, e poderá exercer 20 horas num regime à noite, por exemplo, de técnico de enfermagem, de radiologista no hospital, de enfermeiro, de médico, todas essas profissões regulamentadas na área de saúde. Ok, Jonathan? Jonathan, help, socorro, tá por aí?
Estou por aqui, doutora. Até que eu estava formulando aqui que tem várias perguntas. Doutora, referente à parcela extra federal, profissionais que estão afastados, né? Então, será que a emenda constitucional 120 ela não ajudaria esse profissional que se afasta por um tempo e retorna às suas atividades a receber? E sobre a questão de como nortear os jurídicos aí do nosso Brasil, doutora. Muitas perguntam assim, mas a doutora fala isso, mas chega na hora lá de discussão com o secretário vence a discussão porque ele tem documentos do CONASEMES, de várias outras entidades, falando que pode-se gastar o dinheiro da forma que ele quiser, não é verídico passar a totalidade do dinheiro para os agentes. Então, aí, doutora, é uma questão mais de conscientização da galera referente a isso, né? Porque é uma discussão tanto nível político como também nível jurídico, né, doutora? Então, a emenda constitucional 120 ela não está dizendo que o prefeito ou o gestor ele não deve passar, mas também ele está falando para que deve passar, correto? É isso que muitos estão questionando aqui. Até uma colega nossa fez uma crítica, eu abracei essa crítica e estou trazendo para a senhora, assim, no direito tem muitos entendimentos, e é um desses entendimentos, né, doutora? Bora lá. Para quem está fazendo essa observação, e para aqueles... Eu vou caçar briga aqui com os sindicatos, viu? Já vou falar logo porque é o que eu penso. E falo porque aonde nós fomos, a gente consegue fazer a reversão desse entendimento no processo político, no diálogo e na questão jurídica. Pelo seguinte, meu povo, vamos bater a real aqui. Procurador do município, ele é pago para fazer aquilo que o político quer que ele faça. Ponto. E o político, ele é eleito para fazer aquilo que os seus eleitores o colocaram lá para fazer. Qual é o problema? O problema é que as nossas associações, os nossos sindicatos, a nossa base, os agentes de saúde, só lembram do incentivo no final do ano, quando deveriam colocar na pauta de negociação no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, dizendo, olha, esse dinheiro é meu, não vai gastar um centavo da União, do município, é da União que vem para mim. Agora, o prefeito não quer. Já coloquei claramente aqui em outros episódios a questão da iniciativa da lei municipal não é, nessa situação, uma prerrogativa do município. Por quê? Porque não gera despesa, não se cria despesa para o município de dinheiro que não é dele. Eu só vou criar despesa para o município do recurso que o município está construindo, do erário público municipal. Esse dinheiro é verba carimbada do artigo 9C, já apresentado aqui para vocês, é dinheiro que vem exclusivamente para assistência financeira complementar, a 13ª parcela tem que ser paga diretamente ao trabalhador. Esse dinheiro não é para o município fazer o que ele quer. Então, quando se estabelece, vai lá na Câmara de Vereadores e faça o projeto de iniciativa de lá. Ah, doutora, mas o advogado da Câmara de Vereadores disse que não pode porque está criando despesa. Diga a ele, para ele ler lá na Constituição Federal, artigo 30, inciso 2, que obriga as câmaras de vereadores a suplementarem as leis federais. Quer dizer, as leis municipais elas têm que entrar em consonância com a determinação de leis federais. O que é a Lei 11.350? Não é uma lei federal? O que é a Emenda Constitucional 63, que criou no parágrafo 5º a assistência financeira complementar? Não é uma determinação constitucional? Então, meu povo, eu insisto em dizer, há um despreparo de mobilização da categoria. Desistir, aceitar um não como resposta, levar isso para o campo jurídico, vai ser um embate a vida inteira. Vai para o processo do diálogo político. Não deu, troca, tira, elege o seu vereador, elege o seu prefeito,
É assim que a gente constrói os nossos direitos. Agora, doutora, vamos criticar a lei federal que não garantiu, colocou isso aí no ponto da letra. Se tivesse no ponto da letra, ainda existiriam gestores que não iriam pagar, como tem gestores que não querem pagar o piso, como tem gestores que não querem pagar o plano de carreira. Eu vou dizer mais uma coisa. Essa questão, ela é hoje uma questão muito mais de força de mobilização política da categoria, no meu entendimento. O princípio da legalidade é claro, é direito do trabalhador. Agora, é preguiça mental dos procuradores e dos advogados, em boa parte dos municípios, que não querem se desgastarem nesse processo de debate jurídico com o gestor. A falta de independência da Câmara de Vereadores, em grande parte, para fazer isso. Eu vou dar um exemplo aqui. A Câmara de Vereadores de Carinhanha. Gestora não quis. Preste atenção. O presidente da Câmara de Carinhanha é filho da prefeita. E os vereadores acolheram o entendimento dos agentes comunitários de saúde e fizeram uma emenda à lei orgânica do município, garantindo o pagamento do incentivo financeiro de final do ano do Ministério da Saúde. Por quê? Porque não gera despesa para o município. E foi votado e aprovado. A prefeita não quer pagar, agora vai ser obrigada a pagar. Por quê? Porque ela não pode alegar nem que é matéria exclusiva dela, porque esta regra está regulamentada em lei federal. Tá bom, Jonathan? Posso passar para o artigo 9D? Ou a gente deixa para amanhã? Já está bastante debatida essa questão hoje aqui, né? Já é 20 para as 9, eu acho melhor a gente jogar isso para amanhã. O que você acha? Perfeito, doutora. Vamos deixar para amanhã. Vou anotar algumas perguntas aqui e aí a gente dá continuidade ao nosso trabalho amanhã. Pronto. Será que a gente conclui, doutora? Nós estamos aqui com a galerinha boa, 400 agentes aqui conosco. Parabenizar todos que estão aqui com a gente, acompanhando. Tá? Deixa quem puder agora, neste momento, compartilhar a live, seria muito interessante para nós. Doutora, o pessoal está perguntando sobre se vai ter o questionário para pergunta. Vai ter sim. Eu costumo fazer os questionários, Jonathan, só depois que eu termino, para a gente... Porque eu faço a programação de chegar até o artigo 9F. Aí não deu para chegar no artigo 9F, eu não posso fazer pergunta do artigo 9F no questionário. Por isso que eu faço o questionário só depois que a gente termina aqui. Aí gasta uns 20 minutos, meia horinha, a gente encaminha para vocês. Mas olha, pessoal, eu queria pedir um grande favor, o Jonathan, para nosso povo. Quem não segue o Fenaras, segue o Fenaras, vai lá e marca lá, porque você recebe a notificação da live assim que a gente entra no ar. Toda vez que a gente fizer uma publicação, você vai receber. Mas você tem que ser seguidor aqui do Facebook do Fenaras. E esse ano a gente vai ter um trabalho muito, muito forte nas redes sociais para a gente levantar a pauta da aposentadoria especial e da desprecarização do vínculo empregatício dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de EMIAS, e o subfinanciamento da vigilância para os agentes de EMIAS. São essas 3 pautas que a gente vai bater a nível nacional, e a gente precisa do apoio da categoria. Então, segue o Fenaras, põe o teu pessoal aí da base para seguir o Fenaras, para a gente fortalecer isso, viu? Nós estamos, doutora, aí... Sim. Eu posso ter 2 perguntas para você, que senão já entraram 4 pessoas no meu privado, se não fizer eu apanho. Primeiro, a gestante que é afastada, estou aqui, fala, senão a gente vai jogar... Eu tenho muito cuidado com mãe, gente, porque no da Tersol, meu olho é grande e para mim trabalhar é muito difícil, então tem que tomar cuidado com gestante, que não posso fazer raiva para gestante. Referente, doutora, à 13ª parcela e referente aos incentivos adicionais aí, quando a pessoa é afastada por gestação, e aí, ela está perguntando, nossa colega aqui, deixa eu pegar justamente a pergunta dela aqui, calma aí. Eu fui afastada por gestação de risco e eu teria direito, então, de receber o mesmo incentivo financeiro da parcela extra do final do ano? Bora lá, Jonathan. A lei
ela estabelece qual o critério para o repasse do município, da assistência financeira das 12 parcelas e da 13ª parcela. É que o agente esteja cadastrado no CNES. O município não pode tirar do trabalhador a assistência se ele não tirou o trabalhador do CNES. Então, ele está sendo incoerente, compreendeu? Então, eu tô gestante, mas você está de licença. O município retirou você do CNES? Não. Então, teoricamente, você tem o direito a receber o incentivo adicional, ok? É isso. Doutora, vou fazer a pergunta, talvez depois a senhora me puxe minhas orelhas, mas tem uma colega que colocou aqui na live, acho que é Lu, o nome dela, pede para a doutora, pelo amor de Deus, falar sobre o julgamento da ADIM no STF. Aí a senhora me perguntou, o que é isso? Eu não vou saber nem o que é um remédio, porque eu não estou sabendo essas daí, eu vou de onde perdido. Então, eu estou perguntando para a senhora falar sobre o julgamento da ADIM no STF. Tá. Eu falei dessa ADIM no episódio 5, na live anterior. Luiz Sena falou aqui, agora eu descobri o nome do homem, Luiz Sena. Eu espero que o Luiz Sena esteja falando da ADIM, do regime jurídico único. O número dela é 2135, tá bom, gente? 2135. Ela ainda não foi julgada no STF, chegou a ser pautada, mas foi retirada da pauta no ano de 2021. Então, a gente ainda prevalece com essa vedação constitucional, só pode ter um regime jurídico, ou o regime estatutário ou o regime seletista. Quem está determinando isso é a ADIM 2135, que está ainda em tramitação no STF. Se você estiver falando, Luiz Sena, do processo de repercussão geral do piso salarial, que está marcado para o dia 19, nós estamos trabalhando para que isso seja uma grande vitória para os nossos colegas lá de Salvador, que o povo merece, é um povo que lutou muito para ter o direito a ter o piso salarial garantido lá, e dentro do plano de carreira, perderam, em parte, as suas gratificações exatamente pela discussão do subfinanciamento dos agentes de combate às endemias. Quero dizer aqui aos colegas de Salvador que o FENARAS, eu e Valda, de forma muito especial, nós colocamos na mesa o debate dos agentes de combate às endemias de Salvador na questão do subfinanciamento. Colocamos a prioridade que se tem que ter nessa discussão, e eu acredito que a gente, este ano, resolve isso. É para ser resolvido isso esse ano. Não dá para colocar isso mais debaixo do tapete. Vamos usar de todo o prestígio que a gente tiver, de todos os nossos aliados, dentro do Congresso Nacional, dentro do governo federal. Lembrando que a presidente do FENARAS é nossa deputada estadual pelo estado da Bahia. Dizem que uma vez deputada é a vida toda deputada, viu? Você precisar de ver como que nós fomos recebidas lá, conduzidas por Valda. Não, Valda o quê, né? Deputada Valda. Faltar esticar um tapete vermelho, porque a gente estava lá sendo recebido numa pauta, numa agenda da deputada Valda, agente comunitário de saúde. Foi impressionante a mudança de tratamento, de comportamento, de atenção. E eu espero que a gente resolva isso. Viu, Justamente, Jonathan? Sobre esse ponto que a senhora já falou aí, para a gente fechar com chave de ouro. Então, questionando aqui, vou até usar aqui a nossa colega aqui, o Thales Santos, nosso colega. Jonathan, pergunta para a doutora como que está para a aprovação da PEC 14 e os ACS e AC que estão trabalhando ainda nativo na CLT. E tem muitas perguntas relacionadas a isso. Onde é que está a PEC 14 e como é que está os andamentos para a luta desse ano aí? Então, se a senhora puder dar um pouquinho do spoiler para a gente não apanhar depois, para a gente poder fechar nossa live com chave de ouro aí. O FENARAS, já em janeiro, quando houve a sanção da Lei 14.536, Valda esteve com o presidente, falou sobre a aposentadoria, falou sobre a precarização,
Isso foi dia 20 de janeiro. Naquela data, a gente já tinha uma agenda já com vários ministérios, entre eles o Ministério da Previdência. Nós fomos muito, mas muito bem recebidos mesmo pelo ministro Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, e ele assumiu o compromisso de estar se posicionando com um parecer sobre a PEC 14 e sobre o PLP 86. Eu quero dizer à categoria que o FENARAS e a FENACE e o movimento, nós temos uma responsabilidade muito grande e eu não estaria ao lado dessas lideranças se não fosse assim. Nós não vamos abrir briga e nem fazer da categoria um palco de guerra, porque eu quero a PEC 14, porque a outra quer o PLP 86. Isso não interessa para a categoria. Eu quero ser bem objetiva nisso. Preste atenção. Nós queremos aposentadoria especial, nós queremos aposentadoria especial integral, paritária, que não exija do trabalhador a contribuição, porque nosso povo, em sua grande maioria, o pessoal que é veterano, não tem condição de fazer prova da sua contribuição previdenciária. Então, nós precisamos levar em consideração isso e a proposta que for juridicamente mais segura e politicamente mais conveniente é essa que nós vamos apoiar, porque não interessa se vem de A, de B, de C ou de D, o que interessa para nós é que a categoria esteja nessa legislatura com o direito adquirido da aposentadoria e da desprecarização. Chega, a categoria não quer saber de briga, quer saber de resultado, quer saber de luta a favor da categoria. E eu quero dizer mais uma coisa, que a palavra de ordem na mesa de discussão do ministro da Previdência foi: chega de exploração, queremos reparação. E é esse a nossa palavra de ordem daqui para frente. A partir de semana que vem, Jonathan, nós vamos estar jogando aí nas redes sociais a nossa campanha pela aprovação da aposentadoria. Precisamos colocar a PEC para andar, vamos fazer uma movimentação grande para que tanto a PEC 14 como as outras pautas sejam debatidas. A categoria não precisa, não é rebanho, que sai um gritando e vai todo mundo atrás. Nós precisamos saber o que queremos e como queremos. Ela tem direito de saber os pormenores dessas propostas, e por isso a gente vai estar realizando, em parceria com as outras entidades, em parceria com o Ministério da Previdência, com o Ministério da Saúde, em parceria com a Câmara de Deputados, dia 2 e dia 3 de maio, o primeiro seminário nacional para debater a aposentadoria especial dos ACS e ACE e a desprecarização do vínculo dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de EMIAS. Dentro dessa pauta, o PLP 86/2022, a PEC 14/2021 e o subfinanciamento dos agentes com base de EMIAS, com a discussão de um novo parâmetro para o teto de financiamento da assistência financeira complementar. Ok? Eu sei que eu vou apanhar depois. O presidente Divaldo vai laçar nós. Nós falamos tudo no espólio do povo. Nada. Ainda tem muita coisa para contar, mas vocês não têm nem noção. Eu não falei nem 10%. Quero que vocês ponham a mão na mesa aí, quando você está assistindo, não comente nada disso que a doutora falou, tá? Isso aqui fica entre nós, tá? Isso aqui fica entre nós, tá bom? Gente, vamos embora, vamos jantar, doutora, porque já falamos demais hoje. Fiquei muito feliz, a live muito proveitosa, já ultrapassamos aqui nossa meta diária aqui. Pedi para agora você compartilhar aqui, porque essa aula que a doutora deu aqui, eu acho que pelo menos a gente não consegue pagar, né, gente? Mas pelo menos se você poder compartilhar e curtir aí, já nos ajuda muito no nosso trabalho. Doutora, a palavra é sua. Obrigado. Bom descanso, viu? Até amanhã. Jonathan, eu quero aqui agradecer a todos os colegas, agradecer aos diretores do FENARAS que estiveram em Brasília, né, a semana passada, agradecer o pessoal do Rio de Janeiro, ao nosso companheiro Ronaldo,
a Neila e a nossa companheira Milena, lá de São João do Meriti. Dizer que o Rio de Janeiro vai ter um papel extremamente importante para nós agora, nessa nova caminhada. Conseguimos aí grandes parceiros para esse debate da PEC 14, da insalubridade, da desprecarização. Rio de Janeiro é um dos exemplos que são terríveis nesse processo de precarização. Agradecer a Lidiane, de Minas Gerais. Meu povo de Minas, procura essa mulher é guerreira. Procura a nossa companheira Mônica, que está aí agora também como liderança estadual de Minas Gerais. Essa turma está vindo com sangue nos olhos para fazer o debate de Minas Gerais. Nós precisamos de ter o povo de Minas como prioridade no debate da precarização. Agradecer Marquinhos, novo presidente do Sindiagente lá do Amazonas, cara fora de série. E dizer, Jonathan, que com mandato ou sem mandato, estou em Brasília lutando efetivamente pelos agentes comunitários de saúde, pelos agentes de EMIAS. Mandar um abraço para o meu povo da Bahia. Estou morrendo de saudade, mas segunda para terça-feira já estou pondo o pé aí de novo na minha Bahia, para a gente fazer o debate, para fazer o trabalho de município em município, fazendo a correria. Mandar um beijo aqui para o povo do Goiás. Jonathan, eu quero ir para Mato Grosso do Sul, você se vira, eu quero estar aí junto com vocês não me abandonam não, viu? Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tchau, tchau. Um abraço, fiquem com Deus.